Hora do quadro Nossa Cidade. Hoje vamos falar de uma árvore muito bonita que está presente em vários pontos de Goiânia. São os eucaliptos. Mas você sabia que elas não são muito recomendadas para se plantar na cidade? Confira na reportagem. Eles são altos, formam copas imensas, a folhagem causa muita sujeira e os galhos caem com muita facilidade. Mas é certo que causam beleza na paisagem. Para este engenheiro ambiental, os pés de eucaliptos são apropriados para o plantio na zona rural. Porém, basta dar uma volta pelas ruas para perceber que eles dividem espaço com outras árvores. Mas ele não indica o plantio. Geralmente a gente não utiliza esse tipo de árvore para esse fim de arborização urbana. Se quer uma árvore com sombra, vir até um lugar específico, especializado, uma loja de paisagismo que vende essas plantas, para aí você escolher uma planta adequada ao seu local. Os eucaliptos são nativos da Oceania, onde tem mais de 600 espécies. Eles chegaram ao Brasil com um fim comercial para lenha, fabricação de papel, móveis, alimentos e produtos de limpeza. Mesmo com todas essas funções, há quem diga que a planta tem expressivo consumo hídrico. Esta mata pertence ao setor Moinho dos Ventos, bairro novo da região sudoeste da capital. De acordo com os moradores, aqui neste local onde eu estou, fazia parte de uma antiga nascente. Ainda segundo a população aqui da região, a intenção dos loteadores era plantar todos esses eucaliptos aqui para sugar a água da nascente e tornar o terreno ainda mais firme. Mas o engenheiro alerta que isso não passa de um mito. Como toda árvore, ela absorve água naturalmente, mas o sistema radicular dela não consegue chegar ao lençol freático e abaixar o nível do lençol freático. Existem outras culturas como o café e a cana-de-açúcar que gastam muito mais água em relação à irrigação do que o eucalipto. Bom, e sobre esse assunto a gente conversa com o Leandro Jorge da AMA. Leandro, boa tarde, obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Boa tarde a todos os telespectadores. Que recomendação a AMA dá justamente para esse tipo de plantio? O eucalipto é ideal ou não? Não, o eucalipto, né, é um exemplar exótico. Antigamente ele era utilizado devido assim, à zona rural, em torno da região metropolitana. Então os fazendeiros eles utilizavam o eucalipto para ser plantado e depois posteriormente ser comercializado. Hoje em dia, na Agência Municipal do Meio Ambiente, né, existe uma abertura de um processo. Antes do plantio do exemplar arbóreo, um técnico vai fazer a vistoria no local e indicar qual que é a espécie mais adequada para aquele local. E Leandro, de repente um morador, até mesmo um comerciante, quer plantar aí uma espécie no seu terreno, na sua propriedade, nem sempre é possível plantar aquilo que quer, mesmo que ache a planta muito bonita. Que tipo de orientação a AMA oferece nesse sentido? Bom, a AMA ela solicita para que haja uma abertura de um processo na agência ou nos VaptVupts da capital para a vistoria de um técnico no local, porque existem vários fatores que vão influenciar na espécie a ser plantada. Por exemplo, a faixa, o tamanho da calçada do passeio público, se existe afiação ou não no local, se existe hidrômetro perto ou não. Tudo isso vai influenciar no tamanho da árvore a ser plantada, na sua copa, no tamanho da raiz da espécie, se isso pode alterar ali o que a gente tem hoje de vários problemas, por exemplo, de calçadas que estão quebradas, né, devido à falta desse controle de plantio que existia antigamente. Então a gente solicita para que haja abertura do processo antes do plantio desse exemplar, para não trazer mais esse tipo de problema que ocorre muito hoje em dia, que não tinha esse controle antigamente, que qualquer um plantava qualquer tipo de árvore que existia. Bom, e a AMA, ela faz assim realmente uma fiscalização mais ostensiva, por exemplo, se for passando em alguma região, algum bairro da cidade e perceber que aquela planta não é o ideal, a AMA vai lá, fiscaliza, pede para retirar, como é que funciona isso? Bom, atualmente ela é feita só através da abertura de processo, né, esse tipo de vistoria devido à quantidade de técnicos que existe hoje na agência. Mas existe casos de que, por exemplo, se nós estamos passando, como a gente já tem um olho clínico para esse tipo de coisa, né, de verificar a arborização, se a gente está passando, verifica que um exemplar arbóreo está correndo risco de queda,
ou que ele está muito doente ou pendendo para algum lado da via, alguma coisa nesse sentido, a gente já aciona a Comurg, porque o responsável pela retirada, pela extirpação desses exemplares é a Comurg, e ela vai no local e faz a retirada. Ok, queríamos mais uma vez agradecer a presença do Leandro Jorge, chefe da Divisão de Cadastros e Vistorias Florestal da AMA. Obrigado, Leandro, Obrigado, mais uma vez pela sua presença aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço.